Eu sou o Nelson, aluno do mestrado profissional de ensino de física do polo da UFAL. E a minha questão, para finalizar a disciplina de elétron, como foi solicitado, eu fiquei com a questão 8, que ela fala o seguinte: considere um gás de elétrons livres em um recipiente de volume V e discuta este sistema do ponto de vista da física estatística. Então, a gente vai começar a questão é uma questão bem ampla. A gente pode seguir várias vertentes para discutir o comportamento desse gás. E eu escolhi uma vertente, espero que seja do agrado, para poder discutir do ponto de vista da estatística, o que ela faz, o que ela fala, o que ela pensa, como ela analisa. E para isso eu vou começar fazendo a seguinte pergunta: o que é a física? O que é a física estatística? Então, vamos começar aí dessa pergunta: o que é a física estatística, Então, analisar um corpo pela mecânica clássica é mais fácil quando você tem um corpo ou talvez alguns conjuntos de corpos. Porém, se você tiver um aglomerado de corpos, muitos, mais números infinitos de corpos, e analisar isso classicamente é muito complicado, porque a cada partícula clássica você adota um momento em cada eixo X, eixo Y e eixo Z, e você adota também a velocidade, a posição, posição, velocidade, momento em cada coordenada. E se você tiver um recipiente com milhões e milhões de partículas, fazer isso classicamente para cada partícula dá muito trabalho. Daí a ideia da física estatística. Ela trata de problemas de muitos corpos, de muitas unidades interagentes. E a sua análise é basicamente isso, Analisar, fazer uma estatística média desses corpos, como eles se comportam, como eles agem. E um deles é os elétrons, Um desses corpos é os elétrons. E para ela, os elétrons livres, eles não interagem entre si. Ela considera isso. E ela considera também que os elétrons partículas independentes. É uma forma que ela estabelece para analisar. Então, como a questão diz, a gente vai considerar um recipiente de volume V. Ela não me restringe, como eu disse, é uma questão bem ampla, então eu posso escolher qualquer recipiente. E eu vou escolher uma caixa, onde nessa caixa eu vou ter elétrons livres. Então, como a gente pode ver, tem a caixa, esses pontinhos azuis representam os elétrons livres, e essa caixa ela vai ter um volume V, como já diz na própria questão. E o que acontece? Os elétrons, como a questão mesmo aborda, os elétrons são partículas livres. Os elétrons livres, são partículas livres, e a gente vai representar esses elétrons, vai chamar ele de um gás de elétron.
Esse gás de elétron, a gente pode chamar ele também, vai ser comum encontrar em livros de física e estatística, mecânica dos sólidos, mecânica quântica, vai ser comum de encontrar ele sendo chamado de gás de férmio, certo? De gás de férmio. Então, deixa eu escrever aqui, gás. Então, vai ser comum encontrar nos livros essa pronúncia, né? Gás de férmios. O que acontece? Nessa questão, como eu já falei, é uma questão bem ampla, a gente vai considerar alguns fatores, tipo, o recipiente tem um volume V, isso a questão nos restringe, mas a gente vai considerar que ela tem N partículas, certo? Vai ser um gás de elétrons, né, composta por N partículas, né? Então eu vou ter aqui N partículas. N partículas. Certo? Vou ter N partículas. E essas partículas eu vou dizer que ela tem uma massa M. Massa M. Então, podemos dizer que o estado individual da partícula é determinado pela quantidade de movimento, certo? Então, ó, eu vou ter que a quantidade de movimento representar por P, certo? E pela projeção do spin, certo? Que eu vou representar o spin por Sz, certo? E a energia dessas partículas, elas vão ser determinadas através dessa relação, que é o momento ao quadrado dividido por 2m, onde m é a massa do elétron, que acabamos de ver. Então, de acordo com esse número médio de ocupação de cada estado que um férmio, né, ele pode ocupar, a gente tem uma relação. Essa relação ela dá para a gente esse número médio de ocupação dos férmios, onde cada partícula ocupa um estado individual, certo? Então a gente tem o seguinte, é comum ver essa equação na física e estatística, que ela analisa o número médio de ocupação dos férmios em cada estado individual das partículas. E essa equação ela é dada pelo seguinte. Então, essa equação, certo? Que dá pra gente o número médio, ela dá pra gente o número médio, representar o número médio de ocupação. Dos férmions, certo? Nos estados individuais de cada partícula. É bom salientar que a gente vai ter esse nosso beta como sendo a relação dele com a temperatura. Então o nosso beta ele se relaciona com a temperatura, 1 sobre kT. Da mesma forma que esse μ aqui é chamado de potencial químico. Então, por muitas vezes, essa equação ela pode ser conhecida como a distribuição de Fermi-Dirac. Essa equação, em alguns livros, em alguns professores, algumas literaturas, vai relacionar essa equação como a equação de distribuição de Fermi-Dirac. Certo? É importante também a gente observar que, do ponto de vista da estatística, em relação ao conjunto de partículas, de férmions, de elétrons, a estatística de Fermi-Dirac ela permite a gente predizer o comportamento do sistema,
formado por um grande número de elétrons. Então, essa estatística ela permite a gente dizer como vai ser, de forma média, né, estatisticamente, esse comportamento, como vai se comportar aquele gás em um determinado volume. Ok? Então, depois de a gente ver o potencial químico, é interessante a gente perceber que a energia termodinâmica é o número médio e o número médio de partículas, certo? Eles são dados por essas duas expressões. Então, a gente pode representar a energia e o número médio de partículas pela seguinte expressão. Então, visto que a gente pode escrever a energia e o número de partículas através de um somatório, a gente, através de umas manipulações matemáticas e alguns cálculos da física e estatística, a gente percebe que a quantidade de movimento discreta ela pode ser dada por uma integral. E essa integral eu posso escrever ela da seguinte maneira, exatamente assim, ó, onde o somatório. Então, visto que a gente pode escrever, certo? O momento, a quantidade de movimento por uma integral, a gente percebe que se a gente efetuar algumas mudanças, certo? Se a gente manipular isso aí, a gente vai chegar na expressão de densidade de estados. Se a gente abrir aqui e fazer umas continhas, então, se a gente fazer umas continhas, a gente vai perceber que quando eu efetuo algumas mudanças, a gente consegue determinar a densidade de estados. Onde a densidade de estado ela pode ser escrita, né, e ser representada pelo seguinte, onde também, né, temos que o volume, certo? Onde temos também, certo, que o volume sobre o número de partículas vezes a raiz da energia, tá? Isso vai representar o número de estados individuais das partículas, né? Tanto essa densidade quanto essa expressão, ela consegue trazer para mim os números de estados individuais das partículas por um intervalo de energia, ok? Então, no ponto de vista da física e estatística, é importante a gente determinar tanto a energia, a densidade, a sua energia daquele sistema, né, no caso de um gás livre, de um gás de férmion livre, para representar, né, dar uma linguagem para aquela situação. Então, basicamente, eu só estou mostrando algumas equações principais, né, que existe um certo salto entre essas equações que a gente tem que fazer um bocado de destrinchar matematicamente para chegar nessas operações. E eu estou abordando aqui, mais procurando botar só as equações principais que resultam em algo e também mostrar que elas têm uma influência direta no estudo do gás dentro de um volume do ponto de vista da estatística. Então, com isso, como eu mostrei, com essa expressão, né, a gente consegue com isso aqui determinar, quando a gente faz algumas continhas, a gente consegue determinar a densidade de estado, né, que é exatamente o número de estados individuais de cada partícula por intervalo de energia. Então, continuando aqui, a gente vai ter o seguinte, vejam só, se a gente retratar o seu estado fundamental mais energético, a gente vai ter que considerar uma série de coisas. E uma delas é considerar que a temperatura ela vai tender a zero para a gente conseguir o estado fundamental mais energético do sistema. Quando eu tendo a temperatura zero, na equação que eu mostrei há pouco tempo,
a gente vai ver que eu mostrei lá que o beta, né? Escrevi lá que o beta, ele é em função da minha temperatura. Quando eu faço a temperatura tender a zero, consequentemente o meu beta também vai tender ao infinito, certo? Então, com isso, a gente pode perceber que existe uma certa restrição, certo? Com esse meu sistema. E a restrição, ela pode ser dada, ela é dada pelo princípio da exclusão, pelo princípio, vamos lá, pelo princípio. Então, o princípio da exclusão de Pauling, ele vai trazer para a gente o seguinte, ele vai dizer que dois férmions, certo? Dois férmions não ocupam o mesmo estado, certo? Então, dois férmions não vão ocupar o mesmo estado. Agora, esses férmions, eles têm que ser idênticos. Então, dois férmions idênticos não ocupam de forma simultânea o mesmo estado. Então, isso é mais uma observação que a gente pode fazer através da estatística, né? Que inclui na estatística esse princípio de exclusão de Pauling. Então, dois férmions, certo? Então, como eu escrevi aqui, ó, dois férmions idênticos, certo? Eles não vão ocupar de forma simultânea o mesmo espaço, o mesmo estado, perdão. Não vai ocupar de forma simultânea o mesmo estado, ok? Então, se a gente tiver muitos elétrons, certo? Dentro de um recipiente, dentro de uma caixa, os elétrons vão ocupando os níveis maiores. Vai ocupando níveis maiores, certo? O que a gente vai ter que considerar quando a gente estuda a física estatísticas no gás de elétron, a gente tem que considerar essa situação, que os férmions idênticos não vão ocupar o mesmo espaço. Ok, como a gente pode ver, né? Dito isso, que o princípio da exclusão de Pauling, onde dois férmions idênticos não podem ocupar simultaneamente o mesmo estado, a gente percebe também que a energia de Fermi, ela pode se relacionar com o potencial químico, certo? E o potencial químico, eu falei lá, né, um pouco mais atrás, que o potencial químico, a gente pode até representar ele como sendo uma energia potencial, vamos dizer assim, do meu sistema. Então, o meu potencial químico, certo? Ele se relaciona com a energia de Fermi. De que forma, né? De que forma isso acontece? Lá naquela minha expressão que eu mostrei para vocês, do números de ocupação de estados, a gente viu lá na exponencial, né? Quando a exponencial elevada àqueles termos, que a energia menos o potencial químico. Isso nos dá uma relação. Por quê? Porque quando a gente tem o nosso T tendendo a zero ou beta tendendo a infinito, né? A função do exponencial, certo? Que é o denominador, né? Vai ser igual a zero ou infinito, né? Ela vai ter essa discrepância, né? Então, com isso a gente vai perceber o seguinte, que quando eu posso ter 1 para epsilon menor que o potencial químico, né? Menor que μ, ou então energia menor que o potencial químico, e 0 para o epsilon, né? Energia maior que o potencial químico, μ, certo? Então, com isso a gente pode também tratar o sistema da seguinte maneira. Para a temperatura igual a zero, a gente vai considerar a energia de Fermi-Dirac, né? A energia de Fermi. E a energia de Fermi, eu posso escrever ela, certo? Posso escrever a energia de Fermi, que é uma energia estatística, né? Da mecânica estatística, bem conhecida,
que a energia de Fermi é igual, certo, ao momento de Fermi ao quadrado dividido por 2m. Ok? Então, o que acontece aqui é o seguinte: se a gente calcular a quantidade de movimento de Fermi, né? A quantidade de movimento de Fermi, então se a gente calcular essa quantidade de movimento, certo, das condições que nos estados onde o módulo do momento do meu sistema, ele vai ser menor ou igual ao momento de Fermi, certo? Se eu considero essa situação aqui, a gente vai perceber que vai caber exatamente um determinado número n de partículas no meu sistema, certo? Através disso, através de umas manipulações matemáticas, a gente consegue determinar a seguinte expressão. A expressão que é o seguinte: onde o número de partículas é igual. Então, a gente consegue determinar que o número de moléculas é igual a esta expressão, ok? Onde a gente, através de uma manipulação, e se a gente isolar a energia do meu sistema, quiser determinar a energia desse sistema, eu consigo chegar na energia de Fermi-Dirac, que representa a expressão de energia que representa a energia daquele meu sistema de gás de elétrons livres, que como são partículas, né, partículas livres, de elétrons livres, né, não interagentes, a energia desse sistema é diferente de uma energia da mecânica clássica, porque a gente está tratando com um sistema onde a gente tem que determinar uma estatística de como apresentar esse sistema, de como mostrar esse sistema. E esse sistema, de forma estatística, né, onde como se comporta um gás de elétrons livres, ele pode ser dado através da seguinte expressão, né? A gente vê que se a gente quiser determinar aqui a energia desse sistema, eu vou chegar na conclusão que a energia de Fermi, certo, no sistema de gás de elétrons livres, vai ser exatamente... Então, a energia de Fermi pode ser dado para esse sistema de gás de elétrons livres dessa maneira. A gente pode concluir o que com isso, né? Que o gás perfeito de Fermi, ele tem muita aplicação, certo? Esse gás perfeito, esse gás de elétron, né? Esse gás perfeito de Fermi, ele tem muita aplicação em vários sistemas físicos. Então, como eu disse lá no começo do vídeo, a física estatística busca explicar de uma forma assim o comportamento desse imenso número de partículas, né? Desse imenso número de corpos. Então, um exemplo da aplicação do efeito do estudo e do efeito do gás perfeito de Fermi-Dirac para a física em geral seria na situação da nuvem de elétrons, na questão cosmológica de uma anã branca, na questão do estudo do hélio líquido, né, de átomos, na questão também de núcleos atômicos. Então, uma série de áreas da física se dedica e se importa e faz disso essencial para compreender certos sistemas, certos fenômenos. Então, vista essa equação, né, que é a energia de Fermi para um sistema de um gás perfeito, de um gás de elétrons livres. Claro que aqui eu me senti na liberdade devido à forma que a questão é discreta, da forma que a questão é dirigida. Eu me senti na liberdade de poder pular
as etapas matemáticas e focar exatamente no ponto de vista, como a questão deixou, pediu lá de forma bem clara, que eu falasse, que eu determinasse o ponto de vista da física e estatística nesse dado sistema. Eu espero ter alcançado o objetivo da questão, e é isso. Obrigado, foi uma boa disciplina, a disciplina de elétron foi bastante proveitosa, e só tenho a agradecer ao Senhor, e é isso. Obrigado.